Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos falar um pouquinho do livro de Gênesis, capítulo de número 25. Enquanto os irmãos acham, um pouquinho difícil esse livro, mas enquanto os irmãos acham, eu queria agradecer ao nosso irmão Jonathan, evangelista Jonathan, por essa oportunidade de estar aqui. Trago a saudação aqui do nosso pastor Edivan, ali do Jardim Vassouras, também do pastor Fábio, nosso líder de jovens. Ele não pôde estar aqui devido a um compromisso particular, mas eu louvo a Deus por estar aqui e poder falar a todos vocês aqui no Jardim Silver. E eu fico muito feliz porque eu acho que, não sei quantos anos mais ou menos, eu fui pastoreado pelo pastor Osiel, e como o Ivan disse, é um pastor muito amoroso, muito atencioso, que cuida, que zela pela igreja dele, e é um amigo, foi meu padrinho de casamento. Nós temos aí uma amizade muito boa, graças a Deus. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 25, a partir do verso de número 19, diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por uma mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se é assim, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte, e o outro povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão de campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque e a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó pusera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que serve a minha primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Agora vamos para o capítulo de número 27, mesmo livro, o verso de número 41 a 45. Diz assim: E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com qual seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou a chamar Jacó, seu filho menor, e disse: Eis que Esaú teu irmão te consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, acolhe a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Amém. Uma história bem conhecida, um texto que quem começa aquela leitura anual passa por ele, já tenha passado por ele agora no início do ano. E nós vemos aqui nessa história a história de 2 irmãos, que por sinal eles eram gêmeos. Eles acabaram ali nascendo com talvez diferença de alguns minutos. E nós vemos aqui o relato de uma história onde o irmão ele acaba vendendo, acaba negociando ali a sua primogenitura com o irmão mais novo.
porque ele não prestava muita atenção. Ele falou: o que adianta a minha primogenitura? E ele acaba passando a sua primogenitura para o irmão mais novo. E sobre isso que nós iremos discorrer nessa noite. Primeiramente, nós podemos identificar em todas essas passagens que nós lemos, podemos identificar aqui 4 personagens e algumas características desses personagens que nós identificamos. Nós vemos ali Isaac. Isaac é aquele pai que amava o primogênito, aquele filho que nasceu primeiro, esse daqui é meu menino, esse daqui quando crescer vai ser jogador de futebol, esse daqui quando crescer vai seguir a profissão do pai. Nós vemos que na leitura que nós lemos, que Isaac ele gostava de Esaú, ele era o filho que gostava do primogênito. Embora que eles sejam gêmeos, nós vemos que Esaú nasceu primeiro. Nós vemos também uma segunda personagem, nós vemos Rebeca. Quem era Rebeca? Rebeca, ela era a mãe que gostava do filho caçula, aquela mãe coruja, que gosta do filho. Não, meu filho, toma o seu Nescau. O filho está correndo lá fora, ela chama o filho: vem filho, vem entrar. Nós vemos que a Rebeca, ela amava Jacó, ela tinha um cuidado especial por aquele filho mais novo. E vemos também Esaú, o filho que era o mais esperto, talvez ali, o mais ligeiro. Algumas pessoas falam que quando se nascem gêmeos, irmãos gêmeos, o que nasce primeiro da barriga ele é o mais ligeiro, o segundo ele é mais paradão. Talvez ali porque não fez tanto esforço, porque o primeiro já tinha passado, então o segundo acaba sendo um pouco mais paradão. E nós vemos Isaac. A palavra de Deus ela fala que Isaac era perito em caça, ele era um homem que ele ia para frente, ele era um homem mais para frente no seu cotidiano. E vemos também um quarto personagem dessa história, nós vemos Jacó. Quem que era Jacó? Era o mimado, era o filhinho que ficava ali ao redor da mãe. Em algumas traduções, a leitura que nós lemos que fala que Isaac era um homem simples, um varão simples. Na sua Bíblia, capítulo 25, verso de número 27 de Gênesis, fala que Isaac era um varão simples e ele habitava em tendas. Talvez aquele jovenzinho que ficava mais em casa, jogando aquele videogame, aquela pessoa que era mais tranquilo, mais mimado pela mãe. Esses são os 4 personagens que nós iremos falar hoje. E nós entendemos 2 momentos importantes dessa história que nós vamos falar. Primeiro momento importante, nós vemos que Esaú, ele torna algo banal aquilo que Deus lhe deu. Ele acaba negociando com seu irmão Jacó a sua primogenitura. Quem sabe, a Bíblia não relata isso, mas quem sabe aquele ato que ele fez com Jacó, ele já faria aquilo na vida inteira. Olha, troca para mim uma bolinha de gude por uma pipa. Olha, vamos trocar algum brinquedo. Olha, vamos negociar alguma coisa. E ali naquele momento ele pensou que a sua primogenitura não havia nenhum valor, e ele trocou a sua primogenitura por seu irmão. Nós vemos esse primeiro momento. E nós vemos um segundo momento, a qual Jacó, por seu filhinho mimado, tudo que acontecia na casa a mãe falava com Jacó. Nós vemos que se nós continuarmos a leitura da história de Jacó e Esaú, nós vemos que quando Isaac fala para Esaú: olha, vai fazer uma caça do jeito que eu gosto, talvez aquela costela no bafo, talvez aquela carne mais gostosa, mais suculenta. Falou: olha, prepara aquela carne que eu gosto, e quando você voltar, eu vou te abençoar. Isaac fala isso para seu filho Esaú, e a mãe ouviu. Nós vemos que Rebeca, ela ouviu essa informação, e ela falou com o filho menor: olha, seu pai vai abençoar seu irmão, corre lá, veste aquela roupa bem peluda e vem para cá, porque você vai receber a bênção. Por ser um filho mimado, a mãe contava tudo o que acontecia na casa para Jacó. E Jacó, por estar ali, ser um jovem pacato, porque a Bíblia não fala aqui com qual idade isso aconteceu. Eu acredito que eles eram jovens. Se nós puxarmos aí que eles viviam em torno de 120, 130, 150 anos, eu creio que era um jovem ali de 30 a 40 anos. E aquele filho mimado, protegido, ele faz aquilo que a mãe dele pede, e quando dá errado, Esaú descobre que houve ali uma farsa. Esaú, ele fala: olha, quando meu pai morrer, eu te mato. Quando o papai morrer, a gente se acerta. Eu não vou dar nenhum desgosto para minha família, mas quando o papai morrer, a gente vai se acertar. E Jacó, mais uma vez,
acaba sendo protegido pela sua mãe, acaba sendo ali resguardado, e a mãe fala: olha, seu irmão vai te matar, faz o seguinte, pega as suas coisinhas e foge para a casa do meu tio, do meu primo, do meu parente, foge para a casa do meu parente, porque lá você vai ficar seguro, e quando o seu irmão ficar mais calminho, eu chamo você de volta. Imagine só, Jacó, ele acabava ali tomando, ele não tinha uma atitude, ele não tinha uma postura, ele acabava seguindo o que a mãe pedia, e não assumia uma postura. E se a gente for dar um tema para tudo isso que nós iremos falar hoje, nós podemos dizer assim: assumindo a postura e não negociando, aprendendo com Jacó e Esaú. Nós vemos dois personagens, um personagem que fez uma negociação, um personagem que banalizou algo que Deus tinha presenteado ele, e nós vemos um personagem que ele não assume uma postura de homem, ele acaba sempre se escondendo atrás de alguém, acaba sempre se escondendo debaixo da barra da saia da mamãe. Nós vemos essa situação com Jacó e Esaú. E quantos mais nós vemos? Nós oramos aqui por um avivamento, nós oramos aqui por um despertamento. Quanto mais nós vemos hoje jovens e adolescentes que não assumem uma postura diante da sociedade, diante das escolas, diante dos amigos, redes sociais. Quantas das vezes nós vemos que a nossa juventude vive negociando com o mundo, vive negociando um prazer momentâneo, vive negociando trocar um momento de consagração, um momento de união com a juventude dentro da igreja, por momentos passageiros, por prazeres passageiros fora da igreja. Eu comento muito com alguns colegas de trabalho sobre a questão do pecado. O pecado, se o pecado ele doesse, na hora que a gente pecasse, a gente não pecava mais, mas ele não dói. Dependendo do que você vai pecar, é gostoso. Dependendo do que você vai fazer, é bom. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu queria ser aquele irmão o mais pra frente, igual o Esaú. E eu falei com a minha irmã: olha, vamos dar uma carregada no nosso corpo. Eu peguei um grampo de cabelo, eu abri ele no meio, as mulheres que usam, eu abri ele no meio, e falei com a minha irmã mais nova: olha, vamos enfiar na tomada, cada um segura numa ponta. E nós tomamos um choque. A gente tinha 4, 5 anos e acabamos tomando um choque ali, porque eu tentei falar: não, alguma coisa de bom vai acontecer. E eu não sabia do que se tratava e acabei tomando um choque. E eu senti aquilo na hora, mas o pecado não. Nós pecamos hoje, mas nós não sentimos a dor hoje. Nós não sentimos a consequência hoje daquilo que nós estamos fazendo. E muitas das vezes acabamos negociando, acabamos trocando coisas que são eternas por coisas passageiras. Acabamos não assumindo uma postura diante da nossa família, diante da nossa igreja, e acabamos deixando de lado aquilo que o Senhor tem nos dado de melhor. E eu queria citar alguns exemplos bíblicos. Eu queria pedir para que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que nós vamos citar bastante exemplos bíblicos, porque a Bíblia ela é rica em exemplos para nos falar a respeito de pessoas que não assumiram a postura, de pessoas que deixaram de lado algo importante que Deus deu. E já que nós estamos com a Bíblia aberta em Gênesis, vamos para o texto de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso de número 8 a 13, acompanhe comigo. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que eu ordenei que não era para comer? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Casal de irresponsável. Não, Senhor, veja bem, foi a mulher, não fui eu. Eu comi porque ela me deu. Por que Adão não assumiu a postura? Se ele era o cabeça, se Deus havia colocado ele para governar, mas ele não assumiu a postura. E a mulher, em vez de falar: ei Adão, nós comemos juntos, nós erramos juntos, ela: não, veja bem, foi a serpente que me deu, a culpa não é minha. Quantas vezes a gente: não, a culpa não é minha, a culpa é do outro.
e nós apontamos, mas não assumimos uma postura para falar: eu errei, eu falhei. E nós vemos que nem Adão nem Eva assumem uma postura, e o que eles perdem? O direito de estar no paraíso, o direito de estar com Deus, tendo momentos, tendo prazeres ali com Deus. Vamos continuar com a palavra de Deus. Livro de Juízes. Vá para o livro de Juízes, capítulo de número 16. Livro de Juízes, capítulo de número 16. O verso de número 15 em diante fala assim: então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, molestando-o com a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Sansão, ele era nazireu, ele não podia se contaminar, ele não podia quebrar o voto que ele tinha com Deus, ele não podia tocar em coisas impuras, mas por um pedido de amor, uma conversinha ali no ouvido: vamos ficar hoje, fica comigo. Aquela vozinha doce, aquela vozinha, aquele carinha musculoso que chega na menina, que acaba: não tem nada a ver, não tem nada a ver. E quantas das vezes nós deixamos de assumir uma postura de nazireu, uma postura de crente, e abrimos e cedemos por prazeres? Olha o que Dalila fez. Dalila importunou e ficou encantando Sansão a ponto dele negociar com ela. Olha, ele não assumiu uma postura: olha, realmente, eu não quero isso, eu não quero ser mais esse nazireu. E ele acabou deixando de lado aquilo que Deus tinha dado para ele, a força que Deus tinha dado para ele. O Espírito do Senhor que estava sobre a vida de Sansão foi perdido, porque Sansão acabou não assumindo a postura de nazireu e negociando com o mundo, e deixando de lado aquilo que Deus deu. Mas vamos continuar com a palavra de Deus, meus irmãos. Vamos para o livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, continue com a sua Bíblia aberta. Diz assim, capítulo 11, o verso de número 1 a 4. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, do tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi e Joabe os seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era mulher muito formosa à vista. Versículo 3: então Davi perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E ela já tinha se purificado da sua imundície, então voltou para sua casa. Um rei, homem segundo o coração de Deus, escolhido, foi alertado. Olha, ela é a mulher de Urias. Ele foi alertado, mas ele não assumiu o papel de um homem segundo o coração de Deus. Ele se deixou levar pelos pratos do mundo. Ele se deixou trocar por aquilo que por aquilo que o homem tinha para oferecer. Por um belo corpo, talvez por uma noite de prazer, Davi se deixou trocar. E perdeu, e pecou. Continuando, o tempo está correndo, meus irmãos. Continuando, no livro de Mateus, para a gente não perder tempo, livro de Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao verso 74, nós vemos a história de Pedro. Pedro, ele acaba vendo todo aquele processo de julgamento de Jesus. Ele era um discípulo de Jesus, mas o que acontece com Pedro? Pedro acaba negando Jesus. Pedro não assume o papel, a postura de um verdadeiro discípulo, e ele acaba negando Jesus. Quantas das vezes nós temos negado Jesus? Quantas das vezes nós temos deixado de lado o papel de um seguidor de Jesus? Temos deixado de lado a postura de um verdadeiro seguidor de Jesus. Quando nós voltamos para a Bíblia Sagrada, o livro de Juízes, na verdade o livro de Josué, capítulo 7, verso 20 e 21, nós vemos que Acã,
Acã, ele negociou com os filhos da terra. Acã, ele achou prata, ele achou algumas coisas importantes, e ele acabou negociando, e acabou morrendo. Ele acabou morrendo apedrejado, e depois foi queimado, meus irmãos. Nós continuamos com a Bíblia Sagrada. 1 Samuel capítulo 8, verso de número 1 a 3, nós vemos os filhos do profeta, os filhos do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli, eles pegavam, eles se deitavam com as mulheres que estavam na porta da tenda. Eles acabavam aceitando subornos para poder entregar ofertas, e isso daí acabou matando aqueles homens, porque eles começaram a negociar com o mundo. Eles acabaram deixando de lado aquilo que Deus tinha colocado na vida deles, que era cuidar da casa de Deus. Voltando para o Novo Testamento, nós vemos Mateus capítulo 26, nós vemos que Judas, ele negocia com aqueles homens para entregar Jesus. E quantas das vezes nós negociamos? Quantas das vezes nós deixamos de lado aquilo que o Senhor Jesus tem colocado nas nossas mãos e entregamos e deixamos ser levados, trocamos aquilo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas? Quantas das vezes, meus irmãos? Quantas das vezes? Mas o Senhor Jesus, ele ainda fala, e ainda há poder no sangue de Jesus. E nessa noite, que essa palavra ela possa estar entrando no seu coração. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela não esconde os erros. A Bíblia Sagrada, ela mostra quando as pessoas elas erraram, quando as pessoas elas pecaram. E isso serve de lição para os nossos dias, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, para que nós não venhamos cometer aquilo que esses homens cometeram. Olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos um exemplo de José. Gênesis 39. José, ele se recusa a deitar com a mulher de Potifar. Talvez José era um jovem, formoso, bonito, malhado, fazia aquela flexão de manhã, pegava aquele peso ali na academia, mas aquela mulher, ela começou a ver aquele homem rondando ali. Ela falou: olha, isso é muito bonito, vamos lá para o quarto comigo, vamos sair daqui, vamos fazer umas coisas diferentes. Mas o que acontece? José, ele corre, José, ele foge, porque ele não aceita negociar. Ele assume uma verdadeira postura de servo de Deus. Nós vemos no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 18, aqueles 3 jovens, que embora o rei fale com eles: mas espera aí, vocês não vão se prostrar? Não, nós não vamos nos prostrar, porque nós nos prostramos somente a Deus. Enquanto todo o povo, enquanto todos estavam se prostrando perante o rei ou perante a estátua, aqueles 3 jovens, eles falaram: nós não vamos se prostrar, nós não vamos nos prostrar, nós iremos assumir uma postura de verdadeiros judeus, de verdadeiros hebreus. Eles ficaram de pé, e o resultado nós já conhecemos. Eles foram para a fornalha, mas eles não perderam as suas vidas. Eles foram para a fornalha, mas eles se mantiveram vivos. Não importa a situação que você está passando, meu irmão, mas assuma uma postura nessa noite. Assuma uma postura. Pare de negociar com o mundo. Pare de tentar buscar sucesso fora da presença do Senhor. O Senhor, ele tem bênçãos para nos dar. O Senhor, ele tem salvação para nos dar. Não vamos aceitar uma postura de mundanos, mas nós vamos aceitar uma postura de verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores é aqueles que o Senhor procura, meus irmãos. Os princípios divinos, eles são inegociáveis. Nós não conseguimos negociar com o mundo. Nós não podemos negociar com o mundo. O Senhor, ele não aceita dividir a adoração. Nós devemos adorar somente a Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui porque nós temos que adorar somente ao Senhor. Aleluia. Todas as vezes que nós colocamos um obstáculo, todas as vezes que nós colocamos um empecilho: não, eu só vou para a igreja se acontecer isso. Não, eu só vou se isso. Você está colocando um ídolo no meio entre você e Deus, e você está adorando esse ídolo. Você está idolatrando algo que não é Deus. Deus, ele não aceita dividir a adoração. Deus, ele é o único que deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meus irmãos. Continuando com a palavra de Deus, nós vemos no livro de Atos, capítulo 7, os versos ali daquele capítulo 7, nós vemos que aqueles homens, eles tentam chegar até Estevão, para que Estevão negasse Jesus, para que Estevão negasse toda a obra de Cristo. Mas o que Estevão fez? Estevão, ele faz todo um resumo do Antigo Testamento, e Estevão, ele não nega Jesus.
mas ele foi apedrejado até a morte. Ele viu a glória do Senhor, mas ele não negou Jesus. Ele assumiu uma postura de um verdadeiro cristão, meus irmãos. Nós devemos assumir a postura de um verdadeiro cristão. O próprio Jacó, o Jacob, o menininho mimado da mamãe, quando ele tem um encontro com Deus, ele assume uma postura. Gênesis capítulo 28, quando ele tem um encontro com Deus, naquele lugar, onde ele coloca uma pedra e determina que aquele lugar seria Betel, ele assume uma postura com o Senhor. E dali em diante, ele é um outro homem. Ele não é mais o Jacob da mamãe, não é mais o lobinho da mamãe. Ele é um outro homem. Ele assume uma postura de um verdadeiro homem. Ele é o Jacó, que vai lutar com o anjo e vai se tornar Israel, a nação de Israel. Aleluia. Nós vemos, meus irmãos, livro de Neemias. A palavra de Deus, ela fala por si só. A palavra de Deus, ela é inspirada, e por isso que nós citamos Neemias capítulo 6. Nós vemos que existiam alguns homens ali, Sambalate, Tobias. Eles falam: ei, para essa obra, desce daí, vem com a gente, desce daí, sai, larga a mão da casa de Deus, desce daí, desce desse muro. E o que ele fala? Eu não vou descer, porque eu tenho uma grande obra nas minhas mãos. Não vamos negociar. A obra de Deus, ela é importante. Se você tem algo nas suas mãos, na obra de Deus, faça com excelência, porque a obra de Deus, ela é importante, meus irmãos. Livro de 1 Reis, capítulo 21, nós vemos a história do rei Acabe, que ele decide, ele começa a ficar fascinado pela vinha de Nabote. O rei Acabe, ele se fascina pela vinha de Nabote. Ele fala: ei, Nabote, vende essa vinha para mim, está do lado do muro. Eu só vou fazer um cerco assim no meu muro, e a vinha fica do meu lado, do lado do palácio. E Nabote falou: não, eu não posso. Foi uma herança, é uma herança minha, eu não vou vender a minha vinha. Eu não vou negociar com o Senhor, é uma herança que eu recebi. Não vamos negociar a herança que nós recebemos do Senhor, mesmo que custe a nossa vida, mesmo que nós iremos para a forca, mesmo que nós formos apedrejados. Não vamos negociar com o mundo. Não negocie com aquilo que o mundo tem a te oferecer. O mundo tem a oferecer prazeres passageiros, mas o Senhor, ele tem para oferecer para a gente a glória eterna, a salvação, a eternidade com Cristo. O mundo, a gente sai, a gente curte, no outro dia a gente fica com aquela ressaca, aquela dor de cabeça, é passageiro. Às vezes as pessoas nem lembram. Nossa, eu nem sei o que eu fiz ontem. Mas com Deus, as coisas de Deus são eternas. Nós iremos passar uma eternidade com o Senhor Jesus. Nós estaremos juntos, adorando a Deus constantemente, de dia e de noite, porque somente Ele merece toda a adoração, meus irmãos. Continuando com a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, o capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, quando esteve entre nós, Ele foi tentado. E olha só como o inimigo é sujo, olha só como ele é perspicaz. Tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo eu te darei. Olha o que ele ofereceu para Jesus, tudo. Ele subiu no pináculo do templo e falou: olha, está vendo tudo isso? Pode ser seu. Pode ser seu. Se ajoelha e me adora. Mas o que Jesus fez? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Para trás de mim, Satanás. O Senhor Jesus, Ele resistiu à tentação do inimigo. Ele não negociou a prazeres mundanos. Ele não negociou, embora sendo homem, sofrendo tentações, Ele não cedeu. Ele se manteve firme, porque existia um propósito para que Ele estivesse ali. Existia uma obra maior que deveria ser feita. Por mais difícil que seja, meus irmãos, por mais difícil que seja, não vamos negociar com o inimigo. Não aceite os pratos, não aceite as ofertas. São muitas coisas bonitas, são coisas bonitas. O inimigo, ele não vem com coisas feias, ele não vem com coisas quebradas, com coisas ali que estão desmanchando. Ele vem com coisas perfeitas, ele vem com coisas bonitas, que aos nossos olhos, que aos nossos ouvidos, ou melhor dizendo, a todos os nossos sentidos, parecem ser algo que vai nos satisfazer naquele momento. Quantas das vezes nós colocamos as nossas esperanças em coisas que são passageiras?
Quantas das vezes nós colocamos as nossas esperanças? Eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego, eu vou ser feliz quando acontecer isso, e muitas das vezes negociamos para conseguir essas coisas, mas são coisas passageiras, são coisas que parecem boas, mas no final delas é a morte, e a morte eterna. Vamos manter a nossa postura, meus irmãos, e nós já estamos caminhando para o final. Nós somos cristãos, e ainda que nós estejamos em uma arena, assim como aconteceu com os primeiros cristãos, ali, lutando, sendo pisoteado, sendo massacrado, sendo comido por animais, não vamos negociar, não vamos abrir mão da nossa postura de verdadeiros cristãos. Não venda a sua vinha, não venda a sua vinha. Nabote não vendeu a vinha dele e morreu. Ele morreu, ele perdeu a sua vida, por ele não querer negociar com o rei. Foi armado toda uma emboscada, toda uma arapuca, foram colocadas falsas testemunhas para poder testemunhar contra ele. Mas Nabote não vendeu a vinha, mesmo que custe a sua vida. Não troque, não negocie, porque a nossa vida aqui na terra ela é passageira. Um dia nós iremos morrer, um dia nós iremos se desfazer desse corpo, mas nós teremos uma eternidade com o Senhor. Não troque aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Não desça da obra que você está fazendo por um convite. Pode parecer bonito, pode parecer vantajoso, mas não desça. Não negocie com as pessoas deste mundo. Assuma uma postura. Vamos parar com as desculpas. Vamos parar com eu não consigo fazer. Não, veja bem, eu estou bem assim. Não, eu não preciso de igreja. Eu sou crente, eu não preciso de igreja. Vamos parar com as desculpas. Não vamos negociar com este mundo. E aqui eu coloquei uma frase importante. Vamos deixar de ser o crente Raimundo. Muitas das vezes a gente acaba sendo aquele em cima do muro. Não, eu sou crente, mas eu não congrego. Não, eu até vou na igreja, mas eu não faço parte de um grupo. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que por ser morno, eu vou te vomitar. Algo morno, ele não é nem quente nem frio, ele é o morno. É aquele que fica em cima do muro. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. É o Raimundo. Não tem nenhum Raimundo aqui não, né? É o Raimundo. O pé na igreja, o pé no mundo. Essa semana eu sou crente, é só louvor, vai ouvindo o louvor para o trabalho, chega em casa, é louvor. Aí na outra semana a gente está ouvindo todas as músicas das rádios lá, das baladas. Não, essa semana eu não sou crente, essa semana eu tô meio desviado. Nós possamos ser constantes na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho ele não é vão no Senhor. Aquilo que você faz para o Senhor, ele não é vão. Aquilo que você faz na obra de Deus não é vão. Não é algo que não vai ser recompensado. Existe um céu de glória, existe um galardão esperando por nós, por todas as nossas obras que estamos fazendo nessa terra. Que nós não venhamos ser igual Pedro, que não assumiu uma postura de discípulo e acabou negando Jesus. Que nós não venhamos a ser igual Judas, que acabou negociando e acabou vendendo Jesus. Olha, ele vai estar ali, quanto que você me paga para eu poder te entregar? Ele negociou e acabou entregando Jesus, e acabou vendendo Jesus, mesmo que custe as nossas vidas, meus irmãos. A palavra de Deus ela fala, livro de Marcos capítulo 8, o verso 35: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Por mais que nós pensamos, está difícil, o mundo tenta nos oprimir, tenta nos apertar, tenta nos lançar por um lado setas e por outro lado pratos, eu não consigo resistir. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se nessa noite você entrou aqui cocheando em dois pensamentos, se nessa noite você não sabe se você quer ficar na igreja ou se você quer ficar lá fora, tome uma postura. Há poder no sangue de Jesus para mudar a sua vida. Talvez hoje seja o último dia para você assumir a postura de cristão, para você deixar de negociar com o mundo. Assuma a postura, seja homem, seja mulher, pare de negociar, pare de brincar. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui porque nós lutamos contra as potestades
espirituais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas existe uma potestade espiritual do maligno que nos rodeia, que a todo momento tenta nos tirar da presença de Deus, seja com uma notificação no celular, seja com um amigo chamando para um rolê, para uma balada, seja com um prato, uma namoradinha, seja um namoradinho, ei, vem lá em casa, eu estou sozinho hoje. Não negocie, não negocie, se mantenha firme, seja um jovem de postura, seja um jovem que não negocie com os pratos deste mundo, porque este mundo é passageiro. Daqui a pouco nós estaremos com o Senhor Jesus e tudo isso vai ficar aqui. E se você quer ficar aqui, vai embora, negocie, não a sua postura. Mas se você quer algo diferente, seja diferente nessa noite. Hoje é noite de mudança. Essa noite é noite de mudança. É noite que o Senhor Jesus, Ele quer pessoas que querem assumir uma postura diferente. Ele quer pessoas que querem falar: eu não vou negociar com o mundo, eu não vou dividir a minha adoração, independente do que eu estiver passando. Aleluia, glória a Deus. Independente do que nós estivermos passando, a palavra de Deus ela fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela não se compara com o peso eterno da glória do nosso Senhor. Seja a tribulação que você está passando, seja o momento difícil que você está passando, não abra mão, não deixe de adorar ao Deus, não divida a sua adoração. Não, eu adoro a Deus, mas eu gosto do Big Brother, eu tenho que assistir. Pastor, eu não posso vir na terça-feira porque eu tenho que assistir a eliminação. Não negocie, meu irmão. Não negocie com essas coisas passageiras, com essas futilidades que muitas das vezes ficam aqui em notificações e muitas coisas, redes sociais, que querem nos afastar de Deus. Aquele amiguinho da escola: ei, vamos cabular hoje? Ei, não vamos hoje não, avisa sua mãe. Ei mãe, vamos para a escola. E não vai. E vai sair com seus amigos. Vamos bater perna no centro. Vamos bater perna, vamos pro shopping, vamos no Mac. Agora a gente tem Mac aqui. Não vamos negociar com esse mundo, com prazeres momentâneos. Quantos casos que nós vemos de pessoas que saem, desviam a sua rota, e por desviar a sua rota acaba sendo vítima de um assalto, de um sequestro, e fala: olha, foi sequestrado por engano, sofreu um sequestro relâmpago porque acabou desviando o seu caminho. Nessa noite nós não vamos desviar o nosso caminho. Nessa noite nós não vamos deixar que o inimigo direcione as nossas vidas, mas nós iremos nos colocar na dependência do Senhor Jesus. O inimigo ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, mas há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus ele tem poder para mudar as vidas aqui nessa noite. Aleluia. Se você entrou aqui fraco, se você entrou aqui desanimado, o sangue de Jesus ele ainda pode te fortalecer. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós oramos para que aquele sangue, aquele suco de uva, que está simbolizando o sangue de Cristo, ele possa vir sobre as nossas vidas e nos dar força para continuar, para seguir em frente. Quando nós estamos com Jesus, nós conseguimos seguir em frente. E eu quero fazer um convite para você. Vamos ficar de pé, para a gente já terminar. Nós já estouramos o horário, mas eu quero convidar você, que talvez entrou aqui hoje com um pensamento duplo: eu sou, mas eu não sou tão assim. Com um pensamento de: hoje eu estou aqui, mas amanhã eu já tenho alguns afazeres. Se você quer assumir uma postura diferente nessa noite, se você quer assumir uma postura de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro cristão, eu quero convidar para orar por você aqui nessa noite. Eu quero convidar para fazer uma oração por você que quer sentir algo diferente, que quer buscar a presença do Senhor verdadeiramente. Se você se encontra nessa condição e você fala: não, a partir de hoje eu quero assumir uma postura, eu quero ser homem, eu quero ser uma mulher de verdade, eu quero assumir uma postura diante de Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu quero fazer um segundo convite. Talvez você que está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você que não está mais buscando a presença do Senhor, se sente fraco, se sente cansado, vem aqui na frente. O Senhor ele tem conforto para nos dar. O fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é suave. Vem aqui
aqui na frente se você quer assumir um compromisso novamente com o Senhor. Se você quer assumir uma postura, se você acha que na sua vida você ainda não está totalmente entregue ao Senhor, venha receber uma oração, venha buscar a presença de Deus, porque o Senhor, Ele tem poder para mudar a sua vida. O Senhor, Ele tem poder para mudar as nossas vidas. Nós não conseguimos mudar sozinho, nós não conseguimos. Foi cantado nessa noite, o bom pastor, Ele nos buscou. Nós não fomos ao encontro dele, mas Ele veio ao nosso encontro. Ele está aqui para ir ao seu encontro nessa noite. Nós não conseguimos sozinhos. Aleluia. Nós não conseguimos. Nós temos aqui uma vida a qual nós iremos orar. Se você ainda está sentindo no coração, saia do seu lugar, porque nós iremos orar por você também. Para pessoas que querem sentir algo diferente da presença do Senhor, nós estamos buscando o Espírito Santo. A nossa escola dominical, ela fala a respeito do Espírito Santo, do verdadeiro pentecostalismo. Se você não sente mais a presença de Deus, se você ainda não fala em línguas, ou você deixou de falar, venha receber essa oração, para que o fogo do Senhor, Ele possa tocar na sua vida, e que você possa ser renovado nessa noite, que você possa voltar a falar em línguas, que você possa voltar a ser cheio do Espírito Santo. Venha receber uma oração nessa noite. Nós já temos aqui algumas pessoas, e nós não podemos estender mais. Nós iremos orar nessa noite, e que Deus, Ele possa dar uma outra oportunidade, para que você possa se encontrar com o Senhor Jesus, para que você possa se chegar e assumir uma verdadeira postura com o Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite, meus irmãos. Amado Deus, poderoso e soberano, nós te adoramos, meu Pai, nessa noite, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações, meu Pai, pelos louvores, meu Deus, pela palavra, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, meu Pai, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor conhece o futuro, meu Deus, o Senhor conhece o nosso amanhã, meu Pai. Nós te louvamos, meu Pai, porque somente a Ti, meu Pai, merece toda adoração e todo louvor, meu Pai. Nós oramos nessa noite por essas vidas, meu Pai, que estão aqui, meu Pai, que se sentem, meu Pai, na necessidade de assumir um compromisso contigo, meu Deus, uma postura diferente, meu Pai. Nós buscamos a Ti, meu Deus, e pedimos em favor dessas vidas, Senhor. Fortaleça, meu Pai, cada vida, Senhor, com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Venha sobre as vidas aqui nesta noite, meu Pai. Aqueles que não são cristãos, meu Pai, que o Senhor possa escrever o nome no livro da vida, meu Pai. Possa receber, meu Deus. Enche, meu Pai, a Tua igreja com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Aviva os Teus filhos, Senhor. Nós buscamos a Tua presença, Senhor. Nós oramos aqui, meu Pai, porque nós queremos um verdadeiro avivamento, meu Pai, que venha impactar o Jardim Sílvia, meu Pai, que venha impactar, meu Pai, o Jardim Vassouras, meu Pai, que venha impactar Francisco Morato, meu Pai. Nós oramos, meu Pai, porque nós cremos no Teu poder, meu Pai. Nós cremos que há poder no Teu sangue, meu Pai, e por isso nós clamamos a Ti nessa noite, meu Pai, e nós já Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. E assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu devolvo a oportunidade para o nosso pastor. Meus irmãos, para o nosso coração é até uma emoção. Ontem eu estive aqui falando uma palavra de igreja e usamos aquilo que está escrito na Evangelho de João, capítulo 1, usamos como tema: você precisa decidir o que você quer ser. Porque tem pessoas que andam meio uma coisa ali, outra coisa lá, e sabe quem ele é. E João Batista, ele sabia claramente quem ele era. E quando foi interrogado, quem é? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Lá no sentido do Senhor. E parecia que o irmão que falou estava aqui no dia de hoje. E eu estava falando com os irmãos, o apóstolo Paulo falou: não me canso de dizer para vocês as mesmas coisas, até que isso se torne prático. Nós estamos vivendo uma geração, então, que precisa ser forte. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia
no livro de Gênesis. Vamos falar um pouquinho do livro de Gênesis, capítulo de número 25. Enquanto os irmãos acham, um pouquinho difícil esse livro, mas enquanto os irmãos acham, eu queria agradecer ao nosso irmão Jonathan, evangelista Jonathan, por essa oportunidade de estar aqui. Trago a saudação aqui do nosso pastor Edivan, ali do Jardim Vassouras, também do pastor Fábio, nosso líder de jovens. Ele não pôde estar aqui devido a um compromisso particular, mas eu louvo a Deus por estar aqui e poder falar a todos vocês aqui no Jardim Silver. E eu fico muito feliz porque eu acho que, não sei quantos anos mais ou menos, eu fui pastoreado pelo pastor Osiel, e como o Ivan disse, é um pastor muito amoroso, muito atencioso, que cuida, que zela pela igreja dele, e é um amigo, foi meu padrinho de casamento. Nós temos aí uma amizade muito boa, graças a Deus. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 25, a partir do verso de número 19, diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por uma mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se é assim, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte, e o outro povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão de campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque e a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó pusera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que serve a minha primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Agora vamos para o capítulo de número 27, mesmo livro, o verso de número 41 a 45. Diz assim: E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com qual seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou a chamar Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú teu irmão te consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, acolhe a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Amém. Uma história bem conhecida, um texto que quem começa aquela leitura anual passa por ele, já tenha passado por ele agora no início do ano. E nós vemos aqui nessa história a história de 2 irmãos, que por sinal eles eram gêmeos. Eles acabaram ali nascendo com talvez diferença de alguns minutos. E nós vemos aqui o relato de uma história onde o irmão ele acaba vendendo, acaba negociando ali a sua primogenitura com o irmão mais novo, porque ele não prestava muita atenção. Ele falou: o que adianta a minha primogenitura? E ele acaba passando a sua primogenitura para o irmão mais novo.
E sobre isso que nós iremos discorrer nessa noite. Primeiramente, nós podemos identificar em todas essas passagens que nós lemos, podemos identificar aqui 4 personagens e algumas características desses personagens que nós identificamos. Nós vemos ali Isaac. Isaac é aquele pai que amava o primogênito, aquele filho que nasceu primeiro, esse daqui é meu menino, esse daqui quando crescer vai ser jogador de futebol, esse daqui quando crescer vai seguir a profissão do pai. Nós vemos que na leitura que nós lemos, que Isaac ele gostava de Esaú, ele era o filho que gostava do primogênito. Embora que eles sejam gêmeos, nós vemos que Esaú nasceu primeiro. Nós vemos também uma segunda personagem, nós vemos Rebeca. Quem era Rebeca? Rebeca, ela era a mãe que gostava do filho caçula, aquela mãe coruja, que gosta do filho. Não, meu filho, toma o seu Nescau. O filho está correndo lá fora, ela chama o filho, filho, vem entrar. Nós vemos que a Rebeca, ela amava Jacó, ela tinha um cuidado especial por aquele filho mais novo. E vemos também Esaú, o filho que era o mais esperto, talvez ali, o mais ligeiro. Algumas pessoas falam que quando se nascem gêmeos, irmãos gêmeos, o que nasce primeiro da barriga ele é o mais ligeiro, o segundo ele é mais paradão. Talvez ali porque não fez tanto esforço, porque o primeiro já tinha passado, então o segundo acaba sendo um pouco mais paradão. E nós vemos Isaac, a palavra de Deus ela fala que Isaac era perito em caça, ele era um homem que ele ia para frente, ele era um homem mais para frente no seu cotidiano. E vemos também um quarto personagem dessa história, nós vemos Jacó. Quem que era Jacó? Era o mimado, era o filhinho que ficava ali ao redor da mãe. Em algumas traduções, a leitura que nós lemos que fala que Isaac era um homem simples, um varão simples. Na sua Bíblia, capítulo 25, verso de número 27 de Gênesis, fala que Isaac era um varão simples e ele habitava em tendas. Talvez aquele jovenzinho que ficava mais em casa, jogando aquele videogame, aquela pessoa que era mais tranquilo, mais mimado pela mãe. Esses são os 4 personagens que nós iremos falar hoje. E nós entendemos 2 momentos importantes dessa história que nós vamos falar. Primeiro momento importante, nós vemos que Esaú, ele torna algo banal aquilo que Deus lhe deu. Ele acaba negociando com seu irmão Jacó a sua primogenitura. Quem sabe, a Bíblia não relata isso, mas quem sabe aquele ato que ele fez com Jacó, ele já faria aquilo na vida inteira. Olha, troca para mim uma bolinha de gude por uma pipa. Olha, vamos trocar algum brinquedo. Olha, vamos negociar alguma coisa. E ali naquele momento ele pensou que a sua primogenitura não havia nenhum valor, e ele trocou a sua primogenitura por seu irmão. Nós vemos esse primeiro momento. E nós vemos um segundo momento, a qual Jacó, por seu filhinho mimado, tudo que acontecia na casa a mãe falava com Jacó. Nós vemos que se nós continuarmos a leitura da história de Jacó e Esaú, nós vemos que quando Isaac fala para Esaú, olha, vai fazer uma caça do jeito que eu gosto, talvez aquela costela no bafo, talvez aquela carne mais gostosa, mais suculenta, falou, olha, prepara aquela carne que eu gosto, e quando você voltar, eu vou te abençoar. Isaac fala isso para seu filho Esaú, e a mãe ouviu. Nós vemos que Rebeca, ela ouviu essa informação e ela falou com o filho menor, olha, seu pai vai abençoar seu irmão, corre lá, veste aquela roupa bem peluda e vem para cá, porque você vai receber a bênção. Por ser um filho mimado, a mãe contava tudo o que acontecia na casa para Jacó. E Jacó, por estar ali, ser um jovem pacato, porque a Bíblia não fala aqui com qual idade isso aconteceu. Eu acredito que eles eram jovens. Se nós puxarmos aí que eles viviam em torno de 120, 130, 150 anos, eu creio que era um jovem ali de 30 a 40 anos. E aquele filho mimado, protegido, ele faz aquilo que a mãe dele pede, e quando dá errado, Esaú descobre que houve ali uma farsa. Esaú, ele fala, olha, quando meu pai morrer, eu te mato. Quando o papai morrer, a gente se acerta. Eu não vou dar nenhum desgosto para minha família, mas quando o papai morrer, a gente vai se acertar. E Jacó, mais uma vez, acaba sendo protegido pela sua mãe, acaba sendo ali resguardado, e a mãe fala, olha, seu irmão vai te matar.
faz o seguinte, pega as suas coisinhas e foge. Foge para a casa do meu tio, do meu primo, do meu parente. Foge para a casa do meu parente, porque lá você vai ficar seguro. E quando o seu irmão ficar mais calminho, eu chamo você de volta. Imagine só, Jacó, ele acabava ali tomando, ele não tinha uma atitude, ele não tinha uma postura. Ele acabava seguindo o que a mãe pedia e não assumia uma postura. E se a gente for dar um tema para tudo isso que nós iremos falar hoje, nós podemos dizer assim: assumindo a postura e não negociando, aprendendo com Jacó e Esaú. Nós vemos dois personagens, um personagem que fez uma negociação, um personagem que banalizou algo que Deus tinha presenteado ele, e nós vemos um personagem que ele não assume uma postura de homem, ele acaba sempre se escondendo atrás de alguém, acaba sempre se escondendo debaixo da barra da saia da mamãe. Nós vemos essa situação com Jacó e Esaú. E quantos mais nós vemos? Nós oramos aqui por um avivamento, nós oramos aqui por um despertamento. Quanto mais nós vemos hoje jovens e adolescentes que não assumem uma postura diante da sociedade, diante das escolas, diante dos amigos, redes sociais. Quantas das vezes nós vemos que a nossa juventude vive negociando com o mundo, vive negociando um prazer momentâneo, vive negociando trocar um momento de consagração, um momento de união com a juventude dentro da igreja, por momentos passageiros, por prazeres passageiros fora da igreja. Eu comento muito com alguns colegas de trabalho sobre a questão do pecado. O pecado, se o pecado ele doesse, na hora que a gente pecasse, a gente não pecava mais. Mas ele não dói. Dependendo do que você vai pecar, é gostoso. Dependendo do que você vai fazer, é bom. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu queria ser aquele irmão o mais pra frente, igual o Esaú. E eu falei com a minha irmã: olha, vamos dar uma carregada no nosso corpo. Eu peguei um grampo de cabelo, eu abri ali no meio, as mulheres que usam, eu abri ali no meio, e falei com a minha irmã mais nova: olha, vamos enfiar na tomada, cada um segurando uma ponta. E nós tomamos um choque. A gente tinha 4, 5 anos e acabamos tomando um choque ali, porque eu tentei falar: não, alguma coisa de bom vai acontecer. E eu não sabia do que se tratava e acabei tomando um choque. E eu senti aquilo na hora, mas o pecado não. Nós pecamos hoje, mas nós não sentimos a dor hoje. Nós não sentimos a consequência hoje daquilo que nós estamos fazendo. E muitas das vezes acabamos negociando, acabamos trocando coisas que são eternas por coisas passageiras. Acabamos não assumindo uma postura diante da nossa família, diante da nossa igreja, e acabamos deixando de lado aquilo que o Senhor tem nos dado de melhor. E eu queria citar alguns exemplos bíblicos. Eu queria pedir para que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que nós vamos citar bastante exemplos bíblicos, porque a Bíblia ela é rica em exemplos para nos falar a respeito de pessoas que não assumiram a postura, de pessoas que deixaram de lado algo importante que Deus deu. E já que nós estamos com a Bíblia aberta em Gênesis, vamos para o texto de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso de número 8 a 13, acompanhe comigo. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que eu ordenei que não era para comer? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Casal de irresponsável. Não, Senhor, veja bem, foi a mulher, não fui eu. Eu comi porque ela me deu. Por que Adão não assumiu a postura? Se ele era o cabeça, se Deus havia colocado ele para governar, mas ele não assumiu a postura. E a mulher, em vez de falar: ei Adão, nós comemos juntos, nós erramos juntos, ela: não, veja bem, foi a serpente que me deu, a culpa não é minha. Quantas vezes a gente: não, a culpa não é minha, a culpa é do outro. E nós apontamos, mas não assumimos uma postura para falar: eu errei, eu falhei. E nós vemos que nem Adão nem Eva assumem uma postura, e o que eles perdem?
o direito de estar no paraíso, o direito de estar com Deus, tendo momentos, tendo prazeres ali com Deus. Vamos continuar com a palavra de Deus. Livro de Juízes. Vá para o livro de Juízes, capítulo de número 16. Livro de Juízes, capítulo de número 16. O verso de número 15 em diante fala assim: então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, molestando-o com a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Sansão, ele era nazireu, ele não podia se contaminar, ele não podia quebrar o voto que ele tinha com Deus, ele não podia tocar em coisas impuras, mas por um pedido de amor, uma conversinha ali no ouvido: vamos ficar hoje, fica comigo. Aquela vozinha doce, aquela vozinha, aquele carinha musculoso que chega na menina, que acaba: não tem nada a ver, não tem nada a ver. E quantas das vezes nós deixamos de assumir uma postura de nazireu, uma postura de crente, e abrimos e cedemos por prazeres? Olha o que Dalila fez. Dalila importunou e ficou encantando Sansão, a ponto dele negociar com ela. Olha, ele não assumiu uma postura: olha, realmente, eu não quero isso, não quero ser mais esse nazireu. E ele acabou deixando de lado aquilo que Deus tinha dado para ele, a força que Deus tinha dado para ele. O Espírito do Senhor que estava sobre a vida de Sansão foi perdido, porque Sansão acabou não assumindo a postura de nazireu e negociando com o mundo, e deixando de lado aquilo que Deus deu. Mas vamos continuar com a palavra de Deus, meus irmãos. Vamos para o livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, continue com a sua Bíblia aberta. Diz assim, capítulo 11, o verso de número 1 a 4. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, do tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi e Joabe os seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era mulher muito formosa à vista. Versículo 3: então Davi perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E ela já tinha se purificado da sua imundície, então voltou para sua casa. Um rei, homem segundo o coração de Deus, escolhido, foi alertado. Olha, ela é a mulher de Urias. Ele foi alertado, mas ele não assumiu o papel de um homem segundo o coração de Deus. Ele se deixou levar pelos pratos do mundo. Ele se deixou trocar por aquilo que por aquilo que o homem tinha para oferecer, por um belo corpo, talvez por uma noite de prazer. Davi se deixou trocar e perdeu e pecou. Continuando, o tempo está correndo, meus irmãos. Continuando, no livro de Mateus, para a gente não perder tempo, livro de Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao verso 74, nós vemos a história de Pedro. Pedro, ele acaba vendo todo aquele processo de julgamento de Jesus. Ele era um discípulo de Jesus, mas o que acontece com Pedro? Pedro acaba negando Jesus. Pedro não assume o papel, a postura de um verdadeiro discípulo, e ele acaba negando Jesus. Quantas das vezes nós temos negado Jesus? Quantas das vezes nós temos deixado de lado o papel de um seguidor de Jesus? Temos deixado de lado a postura de um verdadeiro seguidor de Jesus. Quando nós voltamos para a Bíblia Sagrada, o livro de Juízes, na verdade o livro de Josué, capítulo 7, verso 20 e 21, nós vemos que Acã, ele negociou com os filhos da terra. Acã, ele achou prata, ele achou algumas coisas importantes, e ele acabou negociando, e acabou morrendo. Ele acabou morrendo apedrejado, e depois foi queimado, meus irmãos. Nós continuamos com a Bíblia Sagrada, 1 Samuel, capítulo 8, verso de número
1 a 3, nós vemos os filhos do profeta, os filhos do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli, eles pegavam, eles se deitavam com as mulheres que estavam na porta da tenda. Eles acabavam aceitando subornos para poder entregar ofertas. E isso daí acabou matando aqueles homens, porque eles começaram a negociar com o mundo. Eles acabaram deixando de lado aquilo que Deus tinha colocado na vida deles, que era cuidar da casa de Deus. Voltando para o Novo Testamento, nós vemos Mateus capítulo 26, nós vemos que Judas, ele negocia com aqueles homens para entregar Jesus. E quantas das vezes nós negociamos? Quantas das vezes nós deixamos de lado aquilo que o Senhor Jesus tem colocado nas nossas mãos e entregamos e deixamos ser levados, trocamos aquilo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas? Quantas das vezes, meus irmãos? Quantas das vezes? Mas o Senhor Jesus, ele ainda fala, e ainda há poder no sangue de Jesus. E nessa noite, que essa palavra ela possa estar entrando no seu coração. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela não esconde os erros. A Bíblia Sagrada, ela mostra quando as pessoas elas erraram, quando as pessoas elas pecaram. E isso serve de lição para os nossos dias, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, para que nós não venhamos cometer aquilo que esses homens cometeram. Olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos um exemplo de José. Gênesis 39. José, ele se recusa a deitar com a mulher de Potifar. Talvez José era um jovem, formoso, bonito, malhado, fazia aquela flexão de manhã, pegava aquele peso ali na academia, mas aquela mulher, ela começou a ver aquele homem rondando ali, ela falou: olha, isso é muito bonito, vamos lá para o quarto comigo, vamos sair daqui, vamos fazer umas coisas diferentes. Mas o que acontece? José, ele corre, José, ele foge, porque ele não aceita negociar, ele assume uma verdadeira postura de servo de Deus. Nós vemos no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 18, aqueles 3 jovens, que embora o rei fale com eles: mas espera aí, vocês não vão se prostrar? Não, nós não vamos nos prostrar, porque nós nos prostramos somente a Deus. Enquanto todo o povo, enquanto todos estavam se prostrando perante o rei ou perante a estátua, aqueles 3 jovens, eles falaram: nós não vamos se prostrar, nós não vamos nos prostrar, nós iremos assumir uma postura de verdadeiros judeus, de verdadeiros hebreus. Eles ficaram de pé e o resultado nós já conhecemos. Eles foram para a fornalha, mas eles não perderam as suas vidas. Eles foram para a fornalha, mas eles se mantiveram vivos. Não importa a situação que você está passando, meu irmão, mas assuma uma postura nessa noite. Assuma uma postura. Pare de negociar com o mundo. Pare de tentar buscar sucesso fora da presença do Senhor. O Senhor, ele tem bênçãos para nos dar. O Senhor, ele tem salvação para nos dar. Não vamos aceitar uma postura de mundanos, mas nós vamos aceitar uma postura de verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores é aqueles que o Senhor procura, meus irmãos. Os princípios divinos, eles são inegociáveis. Nós não conseguimos negociar com o mundo. Nós não podemos negociar com o mundo. O Senhor, ele não aceita dividir a adoração. Nós devemos adorar somente a Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui porque nós temos que adorar somente ao Senhor. Aleluia. Todas as vezes que nós colocamos um obstáculo, todas as vezes que nós colocamos um empecilho: não, eu só vou para a igreja se acontecer isso. Não, eu só vou se isso. Você está colocando um ídolo no meio entre você e Deus, e você está adorando esse ídolo. Você está idolatrando algo que não é Deus. Deus, ele não aceita dividir a adoração. Deus, ele é o único que deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meus irmãos. Continuando com a palavra de Deus, nós vemos no livro de Atos, capítulo 7, os versos ali daquele capítulo 7, nós vemos que aqueles homens, eles tentam chegar até Estevão, para que Estevão negasse Jesus, para que Estevão negasse toda a obra de Cristo. Mas o que Estevão fez? Estevão, ele faz todo um resumo do Antigo Testamento, e Estevão, ele não nega Jesus, mas ele foi apedrejado até a morte. Ele viu a glória do Senhor, mas ele não negou Jesus. Ele assumiu uma postura de um verdadeiro cristão, meus irmãos. Nós devemos assumir a postura de um verdadeiro cristão. O próprio Jacó, o Jacob, o menininho mimado da mamãe,
quando ele tem um encontro com Deus, ele assume uma postura. Gênesis capítulo 28, quando ele tem um encontro com Deus, naquele lugar, onde ele coloca uma pedra e determina que aquele lugar seria Betel, ele assume uma postura com o Senhor. E dali em diante, ele é um outro homem. Ele não é mais o Jacob da mamãe, não é mais o lobinho da mamãe. Ele é um outro homem. Ele assume uma postura de um verdadeiro homem. Ele é o Jacó, que vai lutar com o anjo, que vai se tornar Israel, a nação de Israel. Aleluia. Nós vemos, meus irmãos, livro de Neemias. A palavra de Deus, ela fala por si só. A palavra de Deus, ela é inspirada, e por isso que nós citamos Neemias capítulo 6. Nós vemos que existiam alguns homens ali, Sambalate, Tobias. Eles falaram: ei, para essa obra, desce daí, vem com a gente, desce daí, sai, larga a mão da casa de Deus, desce daí, desce desse muro. E o que ele fala? Eu não vou descer, porque eu tenho uma grande obra nas minhas mãos. Não vamos negociar. A obra de Deus, ela é importante. Se você tem algo nas suas mãos, na obra de Deus, faça com excelência, porque a obra de Deus, ela é importante, meus irmãos. Livro de 1 Reis, capítulo 21, nós vemos a história do rei Acabe, que ele decide, ele começa a ficar fascinado pela vinha de Nabote. O rei Acabe, ele se fascina pela vinha de Nabote. Ele fala: ei, Nabote, vende essa vinha para mim, está do lado do muro. Eu só vou fazer um cerco assim no meu muro, e a vinha fica do meu lado, do lado do palácio. E Nabote falou: não, eu não posso. Foi uma herança, é uma herança minha, eu não vou vender a minha vinha, eu não vou negociar com o Senhor, é uma herança que eu recebi. Não vamos negociar a herança que nós recebemos do Senhor, mesmo que custe a nossa vida, mesmo que nós iremos para a forca, mesmo que nós formos apedrejados. Não vamos negociar com o mundo. Não negocie com aquilo que o mundo tem a te oferecer. O mundo tem a oferecer prazeres passageiros, mas o Senhor, ele tem para oferecer para a gente a glória eterna, a salvação, a eternidade com Cristo. O mundo, a gente sai, a gente curte, no outro dia a gente fica com aquela ressaca, aquela dor de cabeça, é passageiro. Às vezes as pessoas nem lembram. Nossa, eu nem sei o que eu fiz ontem. Mas com Deus, as coisas de Deus são eternas. Nós iremos passar uma eternidade com o Senhor Jesus. Nós estaremos juntos, adorando a Deus constantemente, de dia e de noite, porque somente Ele merece toda a adoração, meus irmãos. Continuando com a Bíblia Sagrada, livro de Lucas, o capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, quando esteve entre nós, Ele foi tentado. E olha só como o inimigo é sujo, olha só como ele é perspicaz. Tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo eu te darei. Olha o que ele ofereceu para Jesus, tudo. Ele subiu no pináculo do templo e falou: olha, está vendo tudo isso? Pode ser seu, se ajoelha e me adora. Mas o que Jesus fez? Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Para trás de mim, Satanás. O Senhor Jesus, Ele resistiu à tentação do inimigo. Ele não negociou a prazeres mundanos. Ele não negociou, embora sendo homem, sofrendo tentações, Ele não cedeu. Ele se manteve firme, porque existia um propósito para que Ele estivesse ali. Existia uma obra maior que deveria ser feita. Por mais difícil que seja, meus irmãos, por mais difícil que seja, não vamos negociar com o inimigo. Não aceite os pratos, não aceite as ofertas. São muitas coisas bonitas, são coisas bonitas. O inimigo, ele não vem com coisas feias, ele não vem com coisas quebradas, com coisas ali que estão desmanchando. Ele vem com coisas perfeitas, ele vem com coisas bonitas, que aos nossos olhos, que aos nossos ouvidos, ou melhor dizendo, a todos os nossos sentidos, parecem ser algo que vai nos satisfazer naquele momento. Quantas das vezes nós colocamos as nossas esperanças em coisas que são passageiras? Quantas das vezes nós colocamos as nossas esperanças? Eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego, eu vou ser feliz quando acontecer isso. E muitas das vezes negociamos para conseguir essas coisas, mas são coisas passageiras, são coisas que parecem boas, mas no final delas é a morte, e a morte eterna. Vamos manter a nossa postura, meus irmãos. E nós já estamos caminhando para o final. Nós somos cristãos, e ainda que nós estejamos em uma arena, assim como aconteceu com os primeiros cristãos,
ali, lutando, sendo pisoteado, sendo massacrado, sendo comido por animais, não vamos negociar, não vamos abrir mão da nossa postura de verdadeiros cristãos. Não venda a sua vinha, não venda a sua vinha. Nabote não vendeu a vinha dele e morreu. Ele morreu, ele perdeu a sua vida, por ele não querer negociar com o rei. Foi armado toda uma emboscada, toda uma arapuca, foram colocadas falsas testemunhas para poder testemunhar contra ele. Mas Nabote não vendeu a vinha, mesmo que custe a sua vida. Não troque, não negocie, porque a nossa vida aqui na terra ela é passageira. Um dia nós iremos morrer, um dia nós iremos se desfazer desse corpo, mas nós teremos uma eternidade com o Senhor. Não troque aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Não desça da obra que você está fazendo por um convite. Pode parecer bonito, pode parecer vantajoso, mas não desça. Não negocie com as pessoas deste mundo. Assuma uma postura. Vamos parar com as desculpas. Vamos parar com eu não consigo fazer. Não, veja bem, eu estou bem assim. Não, eu não preciso de igreja. Eu sou crente, eu não preciso de igreja. Vamos parar com as desculpas. Não vamos negociar com este mundo. E aqui eu coloquei uma frase importante. Vamos deixar de ser o crente Raimundo. Muitas das vezes a gente acaba sendo aquele em cima do muro. Não, eu sou crente, mas eu não congrego. Não, eu até vou na igreja, mas eu não faço parte de um grupo. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que por ser morno, eu vou te vomitar. Algo morno, ele não é nem quente nem frio, ele é o morno. É aquele que fica em cima do muro. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. É o Raimundo. Não tem nenhum Raimundo aqui não, né? É o Raimundo. O pé na igreja, o pé no mundo. Essa semana eu sou crente, é só louvor, vai ouvindo o louvor para o trabalho. Chega em casa, é louvor. Aí na outra semana a gente está ouvindo todas as músicas das rádios lá, das baladas. Não, essa semana eu não sou crente, essa semana eu tô meio desviado. Nós possamos ser constantes na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho ele não é vão no Senhor. Aquilo que você faz para o Senhor, ele não é vão. Aquilo que você faz na obra de Deus não é vão. Não é algo que não vai ser recompensado. Existe um céu de glória. Existe um galardão esperando por nós, por todas as nossas obras que estamos fazendo nessa terra. Que nós não venhamos ser igual Pedro, que não assumiu uma postura de discípulo e acabou negando Jesus. Que nós não venhamos a ser igual Judas, que acabou negociando e acabou vendendo Jesus. Olha, ele vai estar ali. Quanto que você me paga para eu poder te entregar? Ele negociou e acabou entregando Jesus. E acabou vendendo Jesus. Mesmo que custe as nossas vidas, meus irmãos. A palavra de Deus ela fala, livro de Marcos, capítulo 8, o verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Por mais que nós pensamos, está difícil, o mundo tenta nos oprimir, tenta nos apertar, tenta nos lançar por um lado setas e por outro lado pratos, eu não consigo resistir. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se nessa noite você entrou aqui cocheando em dois pensamentos, se nessa noite você não sabe se você quer ficar na igreja ou se você quer ficar lá fora, tome uma postura. Há poder no sangue de Jesus para mudar a sua vida. Talvez hoje seja o último dia para você assumir a postura de cristão, para você deixar de negociar com o mundo. Assuma a postura, seja homem, seja mulher, pare de negociar, pare de brincar. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui porque nós lutamos contra as potestades espirituais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas existe uma potestade espiritual do maligno que nos rodeia, que a todo momento tenta nos tirar da presença de Deus, seja com uma notificação no celular, seja com um amigo chamando para um rolê, para uma balada, seja com um prato, uma namoradinha, seja um namoradinho: ei, vem lá em casa, eu estou sozinho hoje. Não negocie, se mantenha firme, seja um jovem de postura, seja um jovem que não negocia.
negocie com os pratos deste mundo, porque este mundo é passageiro. Daqui a pouco nós estaremos com o Senhor Jesus, e tudo isso vai ficar aqui. E se você quer ficar aqui, vai embora, negocie, não a sua postura. Mas se você quer algo diferente, seja diferente nessa noite. Hoje é noite de mudança. Essa noite é noite de mudança. É noite que o Senhor Jesus, Ele quer pessoas que querem assumir uma postura diferente. Ele quer pessoas que querem falar: eu não vou negociar com o mundo, eu não vou dividir a minha adoração, independente do que eu estiver passando. Aleluia, glória a Deus. Independente do que nós estivermos passando, a palavra de Deus, ela fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela não se compara com o peso eterno da glória do nosso Senhor. Seja a tribulação que você está passando, seja o momento difícil que você está passando, não abra mão, não deixe de adorar ao Deus, não divida a sua adoração. Não, eu adoro a Deus, mas eu gosto do Big Brother, eu tenho que assistir. Pastor, eu não consigo ir na terça-feira porque eu tenho que assistir a eliminação. Não negocie, meu irmão. Não negocie com essas coisas passageiras, com essas futilidades que muitas das vezes ficam aqui em notificações e muitas coisas, redes sociais, que querem nos afastar de Deus. Aquele amiguinho da escola: ei, vamos cabular hoje? Ei, não vamos hoje não, avisa sua mãe. Ei mãe, vamos para a escola. E não vai. E vai sair com seus amigos. Vamos bater perna no centro. Vamos bater perna, vamos pro shopping, vamos no Mac. Agora a gente tem Mac aqui. Não vamos negociar com esse mundo, com prazeres momentâneos. Quantos casos que nós vemos de pessoas que saem, desviam a sua rota, e por desviar a sua rota acaba sendo vítima de um assalto, de um sequestro, e fala: olha, foi sequestrado por engano, sofreu um sequestro relâmpago porque acabou desviando o seu caminho. Nessa noite nós não vamos desviar o nosso caminho. Nessa noite nós não vamos deixar que o inimigo direcione as nossas vidas, mas nós iremos nos colocar na dependência do Senhor Jesus. O inimigo, ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, mas há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem poder para mudar as vidas aqui nessa noite. Aleluia. Se você entrou aqui fraco, se você entrou aqui desanimado, o sangue de Jesus, ele ainda pode te fortalecer. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós oramos para que aquele sangue, aquele suco de uva, que está simbolizando o sangue de Cristo, ele possa vir sobre as nossas vidas e nos dar força para continuar, para seguir em frente. Quando nós estamos com Jesus, nós conseguimos seguir em frente. E eu quero fazer um convite para você. Vamos ficar de pé, para a gente já terminar. Nós já estouramos o horário, mas eu quero convidar você, que talvez entrou aqui hoje com um pensamento duplo: eu sou, mas eu não sou tão assim. Com um pensamento de: hoje eu estou aqui, mas amanhã eu já tenho alguns afazeres. Se você quer assumir uma postura diferente nessa noite, se você quer assumir uma postura de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro cristão, eu quero convidar para orar por você aqui nessa noite. Eu quero convidar para fazer uma oração por você que quer sentir algo diferente, que quer buscar a presença do Senhor verdadeiramente. Se você se encontra nessa condição e você fala: não, a partir de hoje eu quero assumir uma postura, eu quero ser homem, eu quero ser uma mulher de verdade, eu quero assumir uma postura diante de Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu quero fazer um segundo convite. Talvez você que está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você que não está mais buscando a presença do Senhor, se sente fraco, se sente cansado, vem aqui na frente. O Senhor, ele tem conforto para nos dar. O fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é suave. Vem aqui na frente se você quer assumir um compromisso novamente com o Senhor. Se você quer assumir uma postura, se você acha que na sua vida você ainda não está totalmente entregue ao Senhor, venha receber uma oração, venha buscar a presença de Deus, porque o Senhor, ele tem poder para mudar a sua vida. O Senhor, ele tem poder para mudar as nossas vidas. Nós não conseguimos mudar sozinho, nós não conseguimos. Foi cantado nessa noite: o bom pastor, ele nos buscou. Nós não fomos ao encontro dele, mas ele veio ao nosso encontro. Ele está aqui
família, nós não conseguimos. Nós temos aqui uma vida a qual nós iremos orar. Se você ainda está sentindo no coração, saia do seu lugar, porque nós iremos orar por você também. Para pessoas que querem sentir algo diferente da presença do Senhor, nós estamos buscando o Espírito Santo. A nossa escola dominical, ela fala a respeito do Espírito Santo, do verdadeiro pentecostalismo. Se você não sente mais a presença de Deus, se você ainda não fala em línguas, ou você deixou de falar, venha receber essa oração, para que o fogo do Senhor ele possa tocar na sua vida, e que você possa ser renovado nessa noite, que você possa voltar a falar em línguas, que você possa voltar a ser cheio do Espírito Santo. Venha receber uma oração nessa noite. Nós já temos aqui algumas pessoas, e nós não podemos estender mais. Nós iremos orar nessa noite, e que Deus ele possa dar uma outra oportunidade, para que você possa se encontrar com o Senhor Jesus, para que você possa se chegar e assumir uma verdadeira postura com o Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite, meus irmãos. Amado Deus, poderoso e soberano, nós te adoramos, meu Pai, nessa noite, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações, meu Pai, pelos louvores, meu Deus, pela palavra, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, meu Pai, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor conhece o futuro, meu Deus, o Senhor conhece o nosso amanhã, meu Pai. Nós te louvamos, meu Pai, porque somente a Ti, meu Pai, merece toda adoração e todo louvor, meu Pai. Nós oramos nessa noite por essas vidas, meu Pai, que estão aqui, meu Pai, que se sentem, meu Pai, na necessidade de assumir um compromisso contigo, meu Deus, uma postura diferente, meu Pai. Nós buscamos a Ti, meu Deus, e pedimos em favor dessas vidas, Senhor. Fortaleça, meu Pai, cada vida, Senhor, com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Venha sobre as vidas aqui nesta noite, meu Pai. Aqueles que não são cristãos, meu Pai, que o Senhor possa escrever o nome no livro da vida, meu Pai. Possa receber, meu Deus. Enche, meu Pai, a Tua igreja com Teu Espírito Santo, meu Pai. Aviva os Teus filhos, Senhor. Nós buscamos a Tua presença, Senhor. Nós oramos aqui, meu Pai, porque nós queremos um verdadeiro avivamento, meu Pai, que venha impactar o Jardim Sílvia, meu Pai, que venha impactar, meu Pai, o Jardim Vassouras, meu Pai, que venha impactar Francisco Morato, meu Pai. Nós oramos, meu Pai, porque nós cremos no Teu poder, meu Pai. Nós cremos que há poder no Teu sangue, meu Pai, e por isso nós clamamos a Ti nessa noite, meu Pai, e nós já Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. E assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu devolvo a oportunidade para o nosso pastor. Meus irmãos, para o nosso coração é até uma emoção. Ontem eu estive aqui falando uma palavra de igreja, e os salmos aqui que está escrito na Evangelho de João, capítulo 1. Usamos como tema, você precisa decidir o que você quer ser. Porque tem pessoas que têm nada a ver com uma coisa ali, outra coisa lá, e sabe quem ele é. E João Batista, ele sabia claramente quem ele era. E quando foi interrogado, quem é? Ele disse, eu sou uma voz que grita no deserto. Fala do seu irmão Senhor. Parecia que o irmão que falou estava aqui no dia de hoje. Eu estava falando com os irmãos, o apóstolo Paulo falou, não me canso de dizer para vocês as mesmas coisas, até que isso se torna prático. Nós estamos vivendo uma geração, então, que precisa ser forte.